Agora sim, agora começou. Agora sim, deu certo. Então, eu vou convidar todos a elevarem os pensamentos então a Deus, a Jesus, em agradecimento a mais uma oportunidade de estarmos todos aqui presentes, reunidos, como uma grande família. Em nome de Deus e de Jesus, pedimos então para que os mentores, nossos espíritos protetores, possam se aproximar de nós, encarnados, envolvendo a todos em bons recursos de amor, de bons fluidos, das boas energias, criando assim as melhores condições para o entendimento, a compreensão do tema que será exposto na noite de hoje, e pedindo também para que todo o ambiente da casa, da residência onde todos nós moramos, seja iluminado e que permaneça assim durante muito tempo, para que possamos aproveitar aqui os recursos e os benefícios que nos envolvem. Então, assim, vamos dar por iniciado a live da noite de hoje com a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus, graças a Jesus. E assim, vamos dar por iniciado a reunião da noite de hoje com a leitura do Evangelho feita pela Miriam e o Adalberto. Gente, vocês têm 14 minutos e 59 segundos para ler o Evangelho e comentar. Vê tudo isso? Bem. Capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Reconciliar-se com os adversários. Concerta-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não sucede que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Mateus, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na prática do bem, em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com o seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem o provérbio: morto o cão, acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsedado e o possessivo são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo para sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou se não o fizeram,
por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Dessa maneira se pode fazer de um inimigo encarnado neste mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa, e Deus não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairás de lá, disse ele, enquanto não pagares o último centavo, ou seja, até que a justiça divina não esteja completamente satisfeita. O sacrifício mais... Só isso? Só um trecho, né? Vocês ficam à vontade. O tempo que vocês quiserem discorrer, quiserem prolongar a leitura. Tem mais um pedacinho, então. Pode tocar. Fica à vontade, gente. Obrigado. O sacrifício mais agradável a Deus. Portanto, se está fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Mateus, versículos 23 e 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o dos próprios ressentimentos. E antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros. E se algum mal se tiver feito contra o irmão, é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque é proveniente de um coração puro de qualquer maus pensamentos. Ele materializa esse preceito porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece as suas palavras, o cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício, mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras. Deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com teu irmão, se queres ser agradável a Deus. Bem? Tudo bem, gente? Vocês querem fazer algum comentário? Adalberto, a Miriam, vocês querem comentar alguma coisa sobre o trecho que foi lido? Fala do primeiro. Não adianta a gente querer fazer caridade e querer ajudar os outros se a gente não faz caridade na própria casa, né? Se a gente não se reconcilia com as pessoas ao redor e vive em briga com os familiares, e aí vai querer fazer caridade na rua, né? A gente tem que começar a fazer caridade, tentar viver bem e se reconciliar dentro de casa primeiro, né? Eu acho que o mais importante é isso, né?
não sabia que depois do que ela leu primeiro tinha esse segundo e eu estava pensando nele, né? Na verdade, o sacrifício mais agradável a Deus não é fazer a caridade, é praticar o perdão. Como é que alguém que não perdoa quer fazer caridade para o próximo, se nem para aquele que a gente ficou magoado, ofendido, a gente consegue fazer alguma coisa. O primeiro pedaço que a Miriam leu, ele fala um pouco de desligar das coisas más, enquanto a gente está encarnado, as desavenças, os rancores, o ódio, porque se a gente não fizer isso, isso pode ser levado por várias encarnações. E a gente estuda, percebe nas reuniões, com o Cleiton, né? A gente fez algumas e tal. Lá na casa, na sede, onde os atendimentos que a gente faz, né, Júnior, sempre tem duas causas dessa presença ao nosso lado. Uma é a sintonia por sentimentos ou pensamentos, né, por querer as mesmas coisas encarnadas com os mesmos irmãos que estão desencarnados. Então, é um sentimento de atração, de sintonia por se pensar na mesma coisa. E o outro é o que a gente está comentando hoje, que é a desavença, o ódio, o rancor, o sentimento de vingança, que a gente pode levar por encarnações seculares, milenares até. Então, por isso a importância do segundo texto, que é a coisa que mais agrada a Deus, é a gente perdoar, tentar se acertar, para não levar isso para frente, né? Para isso não gerar consequências futuras das outras encarnações. O Chico Xavier tinha uma preocupação muito grande de não magoar e não ofender, porque ele sabia que isso era muito complicado para as próximas encarnações, né? Porque você efetivamente estava criando inimigos, né? Pessoas espíritos que perseguiriam encarnados quando eles estivessem desencarnados, né? Porque normalmente é mais fácil um espírito encontrar outro para se vingar quando eles estão desencarnados, porque se os dois estiverem encarnados, eles perdem a consciência do passado, então eles vão conviver tendo desajustes, mas a perseguição, o rancor, a vingança é muito mais daquele que está desencarnado por aquele que está encarnado. Porque o desencarnado consegue encontrá-lo quando ele está encarnado. Quando eles estão desencarnados, que é a outra situação, eles podem estar em planos diferentes em função da elevação de cada um. Então, desencarnados eles não se encontram, provavelmente. É muito difícil de se encontrar. Ninguém está igual ao outro. Pode estar um pouquinho mais, um pouquinho menos, e isso faz com que eles não estejam no mesmo lugar e essa desavença continue lá no plano espiritual. Então, normalmente, um está aqui na Terra, o outro está no plano espiritual, ou os dois estão encarnados. Tá bom? Por favor, complementa aí vocês todos. Gente, o espaço está aberto para comentários. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, quiser comentar, tiver alguma dúvida, quiser esclarecimento, a gente está aqui para aprender. Todo mundo está aqui para aprender, né? Isso aqui é uma troca de informação, né? Que acho que é importante para todo mundo. Então, o espaço está aberto. Oi, fala, seu Bernardo. É que a doutora fez um comentário, né? Que me lembrou uma palestra do Simão Pedro, de uma vez de Lima, o palestrante, né? Certo. Aí ele falou assim, na palestra dele, no trabalho, na rua, né? A gente é assim, pois não, é sua vez. Não por isso, 1000 desculpas. Né? Em casa, sai, calada, não pedir sua opinião, fica no seu lugar, põe-se no seu lugar, sai da minha frente. Então a gente tem que se monitorar, para às vezes a gente é gentil fora de casa, tem em casa já soltou, chuta até o cachorro, né, quando chega.
Por isso é bom a gente monitorar, né? É isso aí, Bernardo. É verdade, gente. O orar e vigiar, ele é tão profundo e tão importante na vida da gente, até mesmo, vamos dizer assim, principalmente dentro de casa, dentro do nosso lar, né? Só um parênteses. Rosana, seja bem-vinda, viu? É a irmã do Rodrigo, né, Rodrigo? A Rosana, que acabou de chegar. Oiê, Isso mesmo, isso. Júnior. Eu estava em aula, consegui voltar agora. Seja bem-vinda à nossa reunião, viu, Rosana? Obrigada. Nós estamos terminando de fazer aqui os comentários sobre a exposição do tema do Evangelho, tá? E só voltando, né, à questão do orar e vigiar, ele é muito importante porque dentro de casa é o nosso, vamos dizer assim, a nossa maior provação está dentro do nosso lar, porque Deus permitiu que nós reencarnássemos dentro do própria casa os espíritos que têm mais compromissos uns com os outros. Então, assim, quem é que tem mais compromisso comigo aqui nessa reencarnação? Normalmente as pessoas que estão mais próximas de você e que passam mais tempo juntos com você. Em primeiro lugar, seria a nossa casa, o nosso lar, né? Onde a gente mora com os nossos familiares, maridos, esposas, filhos, né? Ambiente de trabalho também, talvez numa proporção um pouco menor, mas assim, o campo de prova mesmo é dentro de casa, né? Para que a gente consiga desenvolver as nossas virtudes, nos melhorarmos como espíritos, né? Para a gente poder estar pronto para sair de casa e aplicar, né? Isso aí. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação, viu? Eu vou dar sequência então. Ontem o Hélio colocou no grupo, né? Sobre a questão da exposição de um capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. E eu vou fazer aqui uma breve exposição, tentar fazer um resumo. Eu gosto de falar bastante, né? De tentar guardar o máximo possível de detalhes para enriquecer aqui o conteúdo da exposição. Mas hoje o capítulo do livro é o capítulo 8, que fala sobre psicofonia sonambúlica, tá? Então, hoje aqui nós estamos com alguns médiuns de psicofonia, né? Então, seu Bernardo, a Daniela, a Sônia também são psicofônicas, ela é psicofônica também. E André Luiz sempre traz aí uns ensinamentos pra gente nessa questão específica de como é que funcionam os bastidores de uma reunião mediúnica, tendo em evidência a mediunidade de psicofonia numa questão de sonambulismo, tá? Então ele começa assim. André Luiz e Hilário, que também são aprendizes de nosso lar, eles estão na crosta aqui no planeta, numa casa espírita. E o guardião da casa, ele traz um espírito desencarnado em extrema perturbação e desequilíbrio, devido à forma como ele viveu a vida quando estava encarnado. André Luiz descreve a presença dele como sendo um espírito que está envolvido em fluidos muito escuros. A aparência dele ela é muito feia, toda deformada, rosto, corpo perispiritual todo em deformidade. Ele inclusive faz um destaque comparando com os outros espíritos que já haviam sido trazidos para a reunião, de que todos também estavam em condições não muito boas. Mas enquanto eles estavam ligados ao arrependimento, à fé, à esperança, à oportunidade de uma regeneração, esse que foi trazido especificamente, ele estava numa situação de revolta, endurecimento, muito astuto, e um espírito assim muito, vamos dizer assim, muito difícil de se tratar e de conversar. E na reunião mediúnica estava pronto o grupo para poder atender esse irmão.
e a médium principal dele era Celina. Então André Luiz, ele descreve esse espírito como sendo um espírito numa situação de forma perispiritual muito ruim, e ele tinha um açoite na mão direita, uma espécie de um chicote. Por que isso? Vamos descrever como André Luiz recebeu as informações sobre ele, esse espírito. Quando estava encarnado, ele era um fazendeiro muito ruim. Ele castigava muito os escravos. Todos aqueles que não eram obedecidos por ele sofriam punições atrozes. A chibata era, vamos dizer assim, a coisa mais simples, tá? Todos aqueles que eram desobedecidos por ele, de forma geral, eles iam pro açoite, tomavam chicotadas, eles tinham a visão, os olhos queimados, e se sobrevivessem ainda, eles eram sentenciados a serem colocados para os cachorros bravos, para poder acabar de matar os escravos. Só para ter aí uma ideia de como que esse espírito, esse fazendeiro, ele cuidava daqueles que eram escravos dele. Júnior tá dando uns cortinhos, tá? Tá dando uns cortes? Deixa eu ver. É que meu acesso... Tá falhando, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Agora tá bom. Melhorou? Deu um corte no outro só. A gente não ouviu a última penalização que você contou sobre esse senhor. Depois do açoite do escravo. Certo. Ele açoitava, né? Os escravos. Chegava a cegar os escravos como se fosse brasa quente. E se sobrevivesse, os poucos que sobreviviam, eles eram mortos pelos cães selvagens da fazenda. Tá? Então era uma situação totalmente cruel a um ser humano normal. E André Luiz verificou que Celina, a médium, uma das médiums de psicofonia da casa, era a médium que tinha maiores condições de recursos entre todos aqueles que estavam participando daquela reunião. E veio questionar, mas por que uma médium com tanto recurso vai atender esse espírito? Tem condições de conseguir atender, de cuidar dele? Aulus, que era o mentor espiritual responsável pelos ensinamentos a André Luiz e Hilário, que são aprendizes, ele explicou, olha, primeiramente, esse espírito ele foi trazido para cá e a vinda dele, a presença dele foi autorizada pelos mentores da casa. Então os mentores têm condições de verificar as condições da médium e a situação espiritual do irmão que precisa de ajuda. Sendo permitido ver que dá para casar, para fazer um trabalho de socorro e de auxílio a esse irmão, existe autorização, ele é trazido para o ambiente e a gente começa a cuidar dele da forma que a gente já conhece. Muito bem. Existe um detalhe, alguns daqueles escravos que morreram, eles perdoaram o algoz, o fazendeiro, tá? Mas a grande maioria não perdoou. O que aconteceu quando esse fazendeiro desencarnou? Todos aqueles escravos que não perdoaram se ligaram a ele. E acabou ele entrando num estado de perturbação assim muito grande, porque ele desencarnou numa situação de que ele estava tão ligado à matéria, ao ouro, às riquezas, às conquistas dele durante a vida encarnada, que ele não percebeu o desencarne. Ele vivia como se ainda estivesse encarnado, tá? Então isso é um detalhe importante. E então ele estava numa situação de revolta, né? E de desespero ao mesmo tempo, porque ele estava sendo, de alguma forma, estava se sentindo cego pela aproximação daqueles a quem ele cegou, lei de ação e reação, e estava precisando de ajuda. Então, como é que aconteceu o socorro? Começaram a reunião, a médium se posicionou, foram feitos pedidos de recursos, como a gente conhece numa reunião mediúnica, né? Que eu vejo aqui que praticamente quase todo mundo aqui já deve conhecer. A Rosana conhece como é que funciona uma reunião mediúnica?
Sim, Já sim. teve? Beleza, legal. E aí nós vamos entender um pouco mais como é que funciona o mecanismo da mediunidade de psicofonia sonambúlica. Diferentemente da mediunidade de psicofonia consciente, como é que funciona a mediunidade de psicofonia consciente, tá? O médium, isso daí talvez a Dani, o seu Bernardo, talvez possam até confirmar melhor comigo, a consequência do envolvimento. Então, o médium, ele se desloca do corpo de carne, então o corpo espiritual do médium, ele se desloca alguns centímetros do corpo de carne, tá? E o espírito comunicante, ele fica próximo do corpo de carne, e o espírito comunicante, ele se aproxima do corpo de carne, da mesma forma que alguém se debruça numa janela para poder ver o que está do lado de fora. Nessa circunstância, o cérebro, a mentalização do espírito está ligado ao cérebro do encarnado, e todo pensamento que o espírito desencarnado tem, ele é interpretado pelo médium, e o médium filtra, ele tem condições de filtrar o que o espírito está querendo transmitir pelo pensamento. Muitas vezes são palavras de baixo calão, palavrões, né? Então, muitas vezes o espírito ele chega numa revolta tão grande que ele quer bater na mesa, então cabe ao médium ter condições de segurar, né? De reter algumas atitudes do espírito para não causar problema na reunião mediúnica. Né? A Dani, o seu Bernardo talvez já tenham, né? A minha mãe também, né? É um desafio, né? Porque muitas vezes o espírito fica com raiva até, porque sabe que está sendo controlado. Ele quer falar, ele quer gritar, quer xingar, quer quebrar tudo. E o médium retém, segura, né? Então, a mediunidade de psicofonia consciente funciona dessa forma. E a mediunidade de psicofonia sonambúlica? Como é que funciona? Ela é um pouco diferente, gente. O que acontece conosco na hora do sono, em que a gente dorme? Nós, em espíritos, nós nos desligamos, por assim dizer, não existe uma interrupção, tá? Não existe a separação do corpo de carne. A gente se desprende, por assim dizer, do corpo de carne e nós vagamos no espaço, provisoriamente libertos do corpo de carne. Ao contrário do que acontece com a mediunidade de psicofonia consciente, que o médium está em vigília, ele não dorme, ele está ali, atento. Então, Celina, a nossa protagonista principal desse capítulo, ela está à mesa, sentada à mesa, e o guardião que trouxe o espírito para a reunião, ele tenta, de alguma forma, fazer com que o espírito ele fique próximo, bem próximo ao aparelho, ao corpo de carne. Ele se encaixa no corpo de carne, por assim dizer. O que acontece? A médium, ela se desloca do corpo de carne a uma distância muito maior do que na mediunidade de psicofonia consciente, em que o médium se desloca alguns centímetros, coisa muito pouca. E ela dá lugar para o espírito tomar conta do corpo de carne. O espírito ele fica colocado no corpo de carne como se ele tivesse encarnado. Tanto que essa mediunidade ela também é chamada de mediunidade de psicofonia inconsciente. Bom, aí vocês vão perguntar, mas e aí? O médium perde totalmente o controle? Como é que fica a situação do médium numa condição dessa? Ele se desloca do corpo de carne a uma distância em que ele fica, vamos dizer assim, o corpo de carne ele fica próximo, ele fica suscetível ao envolvimento do espírito desencarnado. E aí? Como é que faz para a gente ter o controle do que ele vai falar, do que vai acontecer, se ele vai bater na mesa, se ele vai deixar o corpo de carne para ele retomar, o espírito encarnado retomar o corpo? Então, temos que levar em consideração uma outra situação. Celina é uma médium de uma moralidade assim fora da curva, tá? Então, evangelização,
estudo, renúncia, qualidades morais elevadas faziam parte da vida de Celina. Tá? Então, tudo aquilo que, vamos dizer, é nato nela, né, em termos de qualidades morais, elas estavam muito fora do normal. Tanto que André Luiz, ele compara a mediunidade de Eugênia, que é de psicofonia consciente, com a de Celina, em relação a como elas cuidam do espírito. É mais ou menos o seguinte, é mais ou menos como um enfermeiro cuidar de um paciente e uma mãe cuidar de um filho. Então, o nível de amor e de envolvimento e de renúncia que existe por parte de Celina, ela, de alguma forma, ela compensa esse deslocamento que ela vai ter do corpo de carne. Por quê? A partir do momento que a mediunidade ela é colocada em exercício, o espírito toma conta do corpo. Tá? Resumidamente é isso. Só que, à distância, com o pensamento, com os recursos dela, ela consegue, de alguma forma, ela ter uma ascensão sobre o espírito desencarnado. Então o espírito ele sente que está sendo controlado, mas é um controle relativo. Não é o mesmo controle e o filtro que tem o médium de psicofonia consciente, como o seu Bernardo, por exemplo. É complicado. Eu particularmente, nas reuniões, nas minhas idas às reuniões mediúnicas, eu não me lembro de ter conhecido um médium com esse tipo de recurso. Tá? E o médium que tem esse tipo de recurso de psicofonia sonambúlica, ele tem que ter uma elevação moral muito grande. Por quê? Porque senão a vida dele é muito sofrida. Tá? O que acontece se ele rebaixar o nível vibratório dele? Ele vai ficar à mercê de obsessores, de espíritos que têm, de alguma forma, compromissos com ele no passado, assume o corpo de carne e se ele não tem moral, não tem condições mínimas de ascensão sobre esses espíritos que estão em sofrimento, é complicado. Então, os mentores espirituais, antes de uma reunião mediúnica acontecer, eles verificam todo o cenário. Quem são os médios que vão participar, quem são os doutrinadores e quem são os espíritos que estão precisando de ajuda. Estão em condições de entrar naquela reunião? Será que ele se ajusta a determinada mediunidade? Tudo isso é verificado antes de ser autorizado o envolvimento mediúnico, tá? Eles são muito organizados. Tanto que não é todo espírito que se ajusta a uma determinada mediunidade. Não sei se vocês perceberam, vocês que atuam com a psicofonia, talvez o Hélio já tenha até falado nas nossas reuniões, esse espírito, eu acho que ele não vai ajustar nessa mediunidade, ele vai ajustar em mediunidade tal. Por conta dos recursos. São situações específicas do médium para cuidar daquele determinado espírito. Então, como que aconteceu? Celina, se afastando do corpo de carne, viu o espírito em sofrimento, abriu as mãos, os braços, como se estivesse recebendo ele como um filho, direcionando ele para o corpo de carne, conduzindo ele magneticamente pelo pensamento, pela vontade de ajudar ao corpo de carne. Ele se juntou ao corpo de carne como se tivesse sido atraído por um ímã. E aí começou a comunicação. Então, o controle da médium ele ficou restrito devido às condições do mecanismo da mediunidade, mas os mentores estavam envolvendo toda a equipe em recurso, somado à vontade da médium de ajudar, houve êxito na comunicação, o espírito recebeu ajuda, chegou um determinado momento da doutrinação em que ele se emocionou, ele chorou, foi desligado depois de um tempo da mediunidade, e esse mesmo guardião que o trouxe para dentro da casa, que ajudou a conduzir ele para o corpo de carne, para a mediunidade, desligou ele da médium e conduziu ele para tratamento aí num posto socorrista, numa colônia espiritual. Tá? Então, o objetivo da exposição de hoje é basicamente explicar como é que funciona o mecanismo desse tipo de mediunidade, psicofonia inconsciente,
né? E qual seria a diferença entre esse mecanismo ao mecanismo normal que a gente já conhece, que é pela psicofonia consciente, né? No caso da Daniela, do seu Bernardo, da Sônia. Tudo bem, gente? Eu vou pedir para que vocês liguem os microfones para a gente poder conversar um pouquinho a respeito, né? Quem quiser acrescentar alguma coisa, fazer algum comentário, estou aberto. Posso perguntar uma coisa? Fica à vontade. Você estava falando dessa questão, né, da psicofonia, e eu já presenciei também alguns colegas no trabalho na mesa, que eles também viam, e aí acabava que uma mediunidade auxiliava a outra, porque ao mesmo passo que eles estavam ali agindo na psicofonia, eles estavam também vendo, não tão nitidamente, mas mais do que acho que a maioria, e acabavam entendendo também. É independente, né? É uma mediunidade, né, totalmente separada, mas no caso dela, ela estava compreendendo de fato, enxergando até o que ela estava fazendo, ou ela fez pela competência que ela já tinha, pela experiência mesmo que ela já tinha? Você diz dessa personagem do livro? Pela forma que ela guiou toda a conduta porque de uma forma parece que ela estava realmente vendo, né? O que ela estava fazendo. Isso mesmo. Ela estava um pouco distante do corpo carnal, mas ao mesmo tempo ela estava participando. Ela não tinha o domínio e o controle sobre o desencarnado da mesma forma que um médium de psicofonia consciente tem. Mas a ascensão moral dela criava condições de um controle parcial sobre o espírito. Então o espírito ele não se sentia preso, vamos dizer assim, com a mente controlada pela mente do encarnado. Mas de alguma forma ele sentia que ali ele não podia fazer bagunça. Porque a ascensão moral do médium, ele influenciava muito nesse processo. É um outro nível, então, né? Sim. Na verdade é um processo um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Da gente ter contato, assim, é uma situação que a gente não vê muito por aí, mas ela existe, tá? Sim. Mas, no caso da reunião mediúnica que você falou, todos participam, né? Todos os que compõem a mesa, eles podem participar de alguma forma. Eu, por exemplo, tenho mediunidade intuitiva. Eu não escuto vozes, eu não ouço, eu não vejo os espíritos, mas a situação minha vem pelo pensamento. Né? Informação eu recebo pelo pensamento. Mas tem médium vidente, por exemplo, que enxerga e passa informação para o dirigente, passa informação para o doutrinador, né? Então, um ajuda o outro, né? Sim. Então, o que eu acho importante, assim, é o estudo, né? Estudo da codificação e a evangelização dos médios, porque a corrente mediúnica, ela ajuda muito nesse processo de ajuda aos desencarnados. Um componente na mesa, ele pode fazer pouco, mas todos juntos somam como se fosse uma bateria, né? Um soma um pouco com o outro e ajudam também a já cuidar do espírito, né? Já tratando dele só pela vontade de ajudar, até antes de ocorrer a comunicação. Sim, com certeza. Obrigada. E aí, gente? E o Gru? Pois não, pois não. Pois sim. Eu gostei de ver a irmã do Rodrigo falando, hein? É isso aí, gente. Eu falo muito, eu fico me contendo, na verdade. Eu sou muito perguntadeira. A gente aprende perguntando. Sim. É que eu trabalhava aqui numa casa aqui em Prudente, eu moro em Presidente Prudente, do outro lado do estado, estou muito longe de vocês. Mas pelo Rodrigo eu entrei na casa. E aí eu fiquei alguns anos trabalhando aqui, mas tiveram algumas situações, aí eu saí da casa. Mas algumas situações assim, realmente eu nunca tinha presenciado. Presenciei uma médium, na verdade, você estava falando dessa mediunidade, né? Mas eu acho que, na verdade, ela não tinha a questão do inconsciente. Eu acho que ela não tinha ainda a disciplina mesmo, porque eu acho que ela se deixou levar. Eu vi essa cena dela
se deixando levar e falando alguns palavrões e atitudes assim, mas eu acho que é porque ela ainda não tinha um discernimento. Acho que não era nada inconsciente, assim. Ela lembra, sabe? Ela estava ali, ela sabe o que aconteceu. Aí eu acho que é um outro caso, né? É que o pessoal chama de educação mediúnica, né? Educação mediunidade, né? É isso mesmo. A palavra quanto um gesto. Sim, sim. Falta conhecimento, né? Falta um pouco de estudo e prática, né? Então, imagino que a situação dela, sim, uma mediunidade que praticamente está pronta para trabalhar, mas necessita um pouco de conhecimento, né? Um pouco de prática, né? Conhecimento, estudo, junto com a prática, né? Dão condições para o médium ter aí possibilidades de se desenvolver e trabalhar bem. Sim, sim. Seu Bernardo, Dani, Kélvia, Cleiton, Rodrigo, vocês têm dúvidas? Vocês querem completar alguma coisa? Querem contribuir com mais alguma informação? A Marli, a Jalene, a Kátia, ou... Peraí, deixa eu ver. Eu posso falar do que eu sinto da minha mediunidade. Isso aí eu posso fazer um comentário sobre o que eu sinto. O que eu sinto é assim, quando o espírito quer falar alguma coisa, né? Aquele monte de pensamento na cabeça, começa a vir pensamento. Mais ou menos igual você comentou. Começa a vir aquele monte de pensamento. Aí eu tenho que ver, eu sei que não é meu aquele pensamento. É muito pensamento ao mesmo tempo. Aí, por exemplo, se o espírito tiver doente, por exemplo, ou doente por dor de cabeça, aí minha cabeça começa a pulsar. Se tiver um problema no estômago, eu pelo menos sinto assim. Não sei se todos sentem, tá? Se o espírito tiver com problema no estômago, tá? Aí eu sinto o estômago também já começar a ter uma diferença no estômago. Se tiver com raiva, sente um tipo de um acesso de raiva também, né? Mas eu sei que não é meu, tá? Aí, igual você falou, aí que teria que começar a filtrar as palavras, mas muitas vezes dá vontade de virar a mesa. Então vai pegar a mesa e virar e começar a virar todo mundo. Mas aí, no caso, a gente tem que, né, dar uma melhoradinha, porque afinal o corpo é nosso, né? E o vocabulário também é nosso, né? Eu, pelo menos, eu percebo assim, tá? Tá certo. Bernardo, Oi. Eu também, eu sou médium psicofônica consciente, faz muitos anos já, e é como você disse, é igualzinho. Se a pessoa desencarnou com um problema, uma dor de cabeça, eu sinto pulsar a cabeça, eu sinto a dor. E às vezes, mesmo depois que o espírito foi embora, ainda fica com aquela influência, sabe? Um pouco. Aí eu preciso de um passo, alguma coisa assim. Mas eu queria comentar com você, Júnior. Eu tenho uma sobrinha, ela mora no São José do Rio Preto. E ela é médium sonambúlica, né, que fala. A gente está estudando isso. E ela ainda não começou a se desenvolver. Mas quando ela dorme, ela conta para a gente que ela visita lugares, que ela conversa com espíritos. E assim, o meu pai faleceu, eu era criança, quer dizer, ela é neta dele, ela não conheceu meu pai. E ela fala que ela conversou com meu pai. Então, assim, ela tem uma mediunidade fora do normal. E agora ela está começando a frequentar o centro espírita lá, né? Mas é uma mediunidade, assim, que você precisa ver uma coisa... É bonito. A minha família inteira tem casa de mediunidade. E ela é uma coisa assim, ela é sonambúlica, só hora que ela dorme. Ela desprende e ela lembra de tudo. De tudo. Não é desdobramento também, Jalene? Né? Porque é só hora que ela dorme. Eu falei, não sei como que ela vai tentar desenvolver, ela está frequentando um centro, vai começar a se frequentar um centro, ela está com um bebê novinho, né? Tem 2 crianças, então é meio complicado, trabalha, mas ela precisa porque está judiando muito dela. Mas eu concordo com você, viu, Bernardo? É igualzinho, é idêntico,
É a dor refletida, né? A hora que a gente liga o botãozinho, começou a reunião, eu já começo. Só ler o evangelho já ligou o botãozinho da mediunidade. Aí vem aquele turbilhão de pensamento, aquelas coisas, sabe? Às vezes, é linguagem que eu nem conheço. Vem assim, eu vou filtrando, sabe? E eu, além de ser psicofônica, eu sou vidente também. Então, na reunião, eu vejo muita coisa ali. Mesmo mediunizada, eu vejo os espíritos, eu vejo tudo, Às vezes eu sofro muito, sabe? É muito triste. Às vezes está em paz, em reunião, às vezes não, né? Às vezes está mais carregado. Mas é como você disse. E nós aqui, como o nosso centro é pequenininho, a gente está estudando isso, Júlia. Certo. De mediunidade. Minha irmã que é a orientadora. Bacana, que bom. Mas é certinho o que você falou mesmo. É que às vezes bate uma insegurança, né? Para que vai sentir as coisas. Será que isso é normal? Por isso que eu gosto de ouvir então bate uma outra insegurança. opinião, que nem você, a gente ter certeza. Não, mas é isso mesmo. É desse jeito. É como você descreveu. É desse jeito. Eu choro, às vezes vem espírito, eu choro tanto que mesmo depois eu não consigo. Eu choro demais, ver aqueles espíritos desesperados. Eu consigo me controlar, como eles falavam de baixo de calor, eu me controlo tudo. Mas quando vem chorando, assim, que não aceita que morreu, eu não consigo. Eu não consigo. Eu choro muito, muito mesmo, assim. E o doutrinador dá UPA para conseguir. E eu também. Eu vou até me acalmar para o doutrinador conseguir conversar. O que acontece muito comigo também é assim, eu vou em determinado local, né? Mesma rua, de repente eu estou indo de lado. Passa uma pessoa perto de mim, né? Meu Deus do céu, aí eu sinto aquela vez, se for uma boa vibração, legal. De repente é uma vibração ruim, eu falo, nossa, o que é isso? Eu também sou assim. É o tipo de um choque, sei lá. Então tem que estar bem controlado, senão a gente fica maluco, né? A gente tem que ficar atento e vigilante, porque é verdade, é assim mesmo. Eu e minha irmã somos assim. A minha irmã não tem mediunidade psicofônica, nada, mas ela tem mediunidade sensitiva, sabe? E ela sofre muito também. Ô, gente. Ô, Jalene, desculpa interromper. Eu acho que a ligação, a chamada vai cair.